Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? Por que será que Jesus quis fazer um milagre assim, aos poucos? Jesus podia curá-lo imediatamente, nós sabemos disso. Por que essa particularidade? Saindo para fora do povoado, cuspindo, passando a saliva nos olhos do cego, Jesus quis que fosse assim. O fato é que aquele homem era cego e voltou a enxergar, gente. Já que ele começou vendo homens que pareciam árvores andando. Mas por que Jesus não quis curar aquele homem de uma só vez, sem precisar tocar nele, só com uma palavra? Jesus tinha esse poder, tem esse poder, né? E Jesus impôs as mãos 2 vezes sobre ele. Passou cuspe nos olhos do cego para que ele fosse curado. E aí sim o problema do cego foi solucionado, né? Veja que detalhe aqui. Eu assistia há poucos dias atrás uma pregação do Roberto Tanus sobre esta passagem. E o Roberto trazia algumas particularidades que eu não sabia, que eu não conhecia. Ele disse que Betsaida era uma cidade, para os portes daquela região, grande, mas para a nossa realidade é uma cidade de porte médio nosso hoje aqui. E aqui tem um detalhe. Jesus saiu com ele para fora do povoado, ou seja, precisou andar com este cego. Se Jesus andou com este cego para fora do povoado, significa Jesus tocou nesse cego, pegou pela mão desse cego e foi caminhando com ele. Imaginemos esta cena, a conversa de Jesus com este cego e deste cego com Jesus. Ele pôde ter uma experiência única, a maior da sua vida, que é caminhar junto com Jesus. Que é a experiência que nosso Senhor fez com você e comigo hoje, desde o momento que abrimos os nossos olhos. Ele nos tomou pela mão e Ele caminhou junto conosco ao longo desse dia inteiro, gente. E olha quantos lugares você foi. Você foi trabalhar, quem sabe você foi num comércio, você foi num mercado, e Jesus ali junto com você. Essa foi a experiência do cego. Ele saiu para fora. E lá fora do povoado, Jesus faz essa experiência com ele. Aos poucos, Jesus não quis curá-lo de uma só vez. Por quê? Porque Jesus estava fazendo uma cura muito maior na vida deste cego, que era a cura do seu maior mal, da sua maior cegueira, que era a cegueira do seu coração. E é esta cura que Jesus nos submete quando Ele nos leva a caminhar com Ele, quando Ele não concede a graça de uma só vez para nós, e que maravilha quando isso não acontece, porque Ele está operando uma cura muito maior, uma libertação muito maior em nós. Por isso, muitas vezes, a nossa graça demora um pouco mais. Um dos ensinamentos que nós podemos levar desse trecho do Evangelho é que Jesus pode curar uma pessoa do jeito que Ele quiser. Se eu estiver preparado, se você estiver preparado, essa cura pode chegar até sua casa, pode chegar até sua vida. No capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, um outro evangelho, versículo 22 e 23, Jesus disse assim: o olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Agora, se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas serão as próprias trevas? A visão, minha gente, é um tesouro, não é? Um tesouro precioso que Deus nos deu. Você que está nesse momento em oração, pode olhar aí ao teu lado, os detalhes do lugar onde você está, como eu estou fazendo aqui. Os nossos olhos, quando eles são sadios, eles podem contemplar todas as belezas existentes, um nascer do sol, como volta e meia
A Roberta Padilha posta lá no nosso grupo, né? Um nascer do sol lá do Recife, né, Roberta? Um pôr do sol. Nós podemos ver o desabrochar de um botão em flor. Nós temos aqui uma floreira que tem uma roseira que produz umas flores amarelas que volta e meia eu coloco aqui umas rosas aqui, né? A gente coloca aqui e ela está cheia de botões. E a Luzia ontem me chamava, olha, que bonito que está aqui a nossa roseira, né? Por quê? Porque nós podemos enxergar. Nós podemos nos extasiar com o milagre da vida diante dos nossos olhos todos os dias. São pássaros, são plantas, é o céu azul e assim por diante. Como também nós podemos refletir a dor de uma perda através das lágrimas que nós estamos enxergando e das lágrimas que estão escorrendo naquele rosto vazio de esperança. Ou então refletir aquilo que transborda do nosso coração. Como dizia, né, um poeta, os olhos são o espelho da alma. Você olha para os olhos, você tem uma ideia de como aquela pessoa está. Aquele homem era cego. A ansiedade que tomava conta da sua alma era indecifrável, com certeza, enquanto ele andava com Jesus. Naquele instante que ele se sentia frente a frente com Jesus, Jesus, aquele mesmo que dissera, eu sou a luz do mundo. Os seus olhos naquele momento eram trevas, mas o seu coração já começava a irradiar um pequeno raio de esperança, de luz, de que ele poderia enxergar. E tomando o cego pela mão, Jesus então caminha com ele, o leva para fora do povoado, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, percebes alguma coisa? Gente, nós podemos imaginar o que se passava na mente daquele homem. A dúvida, a insegurança, o medo da frustração, o medo da decepção, os questionamentos interiores da fé que todos nós temos quando estamos passando por um momento difícil. Eu vivi essa experiência há pouquíssimos dias e ele devia estar pensando, meu Deus, se eu abrir os olhos e não enxergar nada, e se a escuridão continuar, o que será de mim? O que dirão aqueles que me trouxeram até Jesus? E o cego de Betsaida era um homem de carne e osso, semelhante a você, semelhante a mim. Um homem sujeito a todas essas dúvidas, embora ele nutrisse o coração com algumas gotas de fé e de esperança. E Jesus pergunta para ele, percebes alguma coisa, meu filho? E ele, começando a ver, ele disse, Senhor, eu vejo pessoas como se fossem árvores andando. Que emoção, que contentamento. São as pobres palavras para expressar o sentimento de felicidade que ele estava sentindo, que entrava pelo seu espírito radiante. Ele ainda não estava vendo com nitidez, mas ele já sentia a luz atravessar todo o seu globo ocular e deixar aquela imagem. Embora ainda distorcida, aquela imagem já estava gravada na sua retina. E em seguida Nosso Senhor novamente colocou as mãos sobre os olhos do cego e aí ele viu distintamente, meu irmão, minha irmã. E ele ficou restabelecido. E ele podia ver tudo nitidamente, de perto, de longe, enfim. Sua visão estava restaurada. Olha, tanto a cura da cegueira física, quanto a cura da cegueira que envolve o nosso espírito, se insere dentro de um processo que é lento e que é gradativo. O Senhor vai nos curando ao longo da nossa caminhada. Nós precisamos continuar caminhando com Ele. A conversão, gente, e você que se converteu um dia, como todos nós, eu me converti, mas nós não estamos plenamente convertidos, nós continuamos num processo de conversão. Ela não acontece num passe de mágica, num estalar de dedos. É preciso retomá-la cada dia. E para isso é preciso fazer um esforço danado para que você possa
está ao lado de Jesus. Vocês veem aqui, volta e meia, como a Luzia chega correndo, mas chega aqui. Por quê? É um exercício doloroso, constante, um exercício de poda diária que o Senhor nos submete. Hoje eu também saí correndo para ir à missa e, por obra e graça de Deus, consegui encontrar um estacionamento e ainda consegui chegar lá a tempo de participar de parte da missa, porque nem toda ela eu consegui, mas eu não podia ficar sem. Eu disse: Senhor, eu não vivo mais sem o Senhor. Jesus podia ter curado aquele cego de uma vez só, mas ele o curou em 2 etapas para nos mostrar que nós devemos perseverar na fé. Nós devemos perseverar na esperança e acolher a sua vontade em nossa vida. É aquela graça que ainda não chegou, você continua firme. A cura da nossa cegueira virá quando nós enxergarmos Jesus, que vem até nós, trazendo a água viva para lavar os nossos olhos, que são contaminados por essas coisas que estão no mundo, pelo pecado, pela concupiscência. E a cura que vem através de Jesus, que se faz Eucaristia, para tocar em cada um de nós, fazendo brilhar a sua luz. Peçamos ao Pai neste dia: Pai amado, abra, Senhor, os meus olhos, para que pela fé eu possa reconhecer o Teu Filho Jesus e eu possa, Pai, me beneficiar da força libertadora que provém dEle. Eu quero ser livre, Pai, livre da minha falta de fé, livre dos meus medos, das minhas dúvidas, da minha ansiedade de querer ver tudo resolvido instantaneamente, Pai. É como se eu quisesse enxergar de uma vez por todas. E o Senhor disse: vamos até sair do povoado, vamos caminhar. Eu quero ser livre, Pai, das minhas tristezas, das minhas angústias, das minhas dores e das minhas enfermidades. Pai Santo e Deus Eterno, estenda a vossa mão sobre cada um de nós. Eu peço a você, coloque a tua mão sobre o teu coração, irmão, irmã. Pai, venha nos curar de toda dúvida, de todo medo, de toda fraqueza na fé. Venha nos libertar pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, e nos fazer enxergar que nós precisamos caminhar convosco, segurar em vossas mãos, nos deixar conduzir pelo Senhor como aquele cego se deixou conduzir, e ouvir o Senhor, e deixar com que Jesus fosse curando o seu interior. Pai, faça essa obra em mim também. Peça, minha irmã, peça, meu irmão. Pai querido, Pai amado, toca no meu coração, toca na minha vida, renova a minha vida, tira de mim, Senhor, toda tristeza, toda depressão, toda dúvida, todo medo, toda angústia, todo espírito de saudade, Pai Santo. Que fique sempre aquela doce saudade que a vossa graça deixa em nosso coração. Pai Santo e Deus Eterno, nós clamamos também por todas as intenções que foram colocadas e estão sendo colocadas neste momento, pelos nossos irmãos que nós oramos hoje pedindo milagres em sua vida, pedindo curas. E a você que pede uma cura, coloque a mão sobre o local da tua enfermidade, se for possível, ou sobre o teu coração, e peça: Pai, dá-me hoje esta grande graça da minha cura. Curai-me das minhas enfermidades em nome de Jesus, Pai. Eu peço que eu possa, Pai Santo, como aquele cego, restaurar novamente o meu equilíbrio. Cura-me, Senhor, para que eu possa servi-lo, para que a minha vida seja totalmente entregue em tuas mãos e eu possa, sadio, vos servir todos os dias da minha vida. Pai Santo e Deus Eterno, liberta-nos também de tudo aquilo que nos aprisiona. E eu te peço, Pai Santo e Deus Eterno, que nesse momento o Senhor envie os seus anjos e santos, pelas mãos da Virgem Maria, vá até aqueles nossos irmãos que estão privados da sua liberdade neste momento. Tocai em seus corações, tocai em suas vidas, renovai neles a sua
confiança, a sua eterna esperança de que o Senhor jamais os abandona e que a graça do Senhor vai operar nas suas vidas, porque já está operando. E concedei, Pai, essa graça que esse filho, essa filha hoje está aqui pedindo. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e valei-nos São José.